Senta aí, Paulinho. Não, eu estou aguardando aqui a oportunidade, né, de colocar algumas coisas, mas, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: a entrevista que a Leandro deu lá no canal Afinal Que Somos Nós foi uma das mais importantes que eu já assisti até hoje. Verdade. Muito, extremamente detalhada, ele tem uma lucidez muito grande de tudo que aconteceu com ele. E, inclusive, ele reflete sobre as razões por que isso aconteceu. Então, hoje, ele realmente ele nem terminou de fazer ainda o relato, não sei se ele vai querer completar com alguma coisa que ele não falou, mas eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo que é recomendável que assista, se por acaso não assistiu ainda, assista lá no canal Final que Somos Nós, a entrevista que ele deu, porque é extremamente detalhada. E aí, a gente não poderia fazer isso aqui, porque senão seria uma mera repetição do que já foi feito. Exatamente. É, Sim. lá Por isso. foi feita uma reconstituição, né, muito, muito detalhada de tudo que aconteceu. E é muito bom que a gente não faça isso de novo aqui. Estou recomendando que as pessoas assistam lá e que a gente explore aqui algumas coisas que ficamos com vontade de explorar, mas que não foi contemplado. Então, seria uma É. ampliação, né? Tem muita coisa que eu não falei lá, que não dava tempo. Aqui é uma fofoca espiritual. São altos, Gente, altos papos, né, espirituais. Eu queria dizer assim, quando eu for fazer alguma pergunta a Leandro, eu vou resgatar algumas informações que ele deixou lá no canal Final que Somos Nós e fazer as perguntas com base naquilo que eu já conheço da história dele, né? Porque é extremamente detalhado. Mas diga aí, Dani, você viu você como que ia ele é falar. organizado? Eu já não. Ó, Conforme eu vou escutando, vem a dúvida, eu vou perguntando. Você é Eu já espontâneo, né? Isso é que é bonito em você. A beleza, a eu sua tá, beleza, além da beleza física, tão comentada nos comentários, mas a sua naturalidade, a sua espontaneidade, isso é muito lindo também. mas eu não funciona assim. Não adianta eu querer programar algo. Se eu programar algo, eu falei, eu gosto mais. Conforme vem as dúvidas, Uhum. conforme o que a gente vai falando, esse negócio que a gente falou agora sobre tirar a própria vida, eu não tinha pensado nisso antes. E olha aí, é um tema super importante a gente deixar bem claro aqui, porque o Aleandro, ele viu coisas que eu e você não tivemos a oportunidade de ver, A gente só né? imagina. Não, esse fenômeno, né, que a gente está explorando agora, eu não sei se no mundo todo está acontecendo isso, mas aqui no Brasil houve um reavivamento de interesse muito grande, né, por estudos, né, sobre EQM e outros fenômenos, né? O meu canal, por exemplo, a gente estuda experiências espiritualmente transformadoras, né? São bem plurais. EQM é uma delas, mas existem muitas outras, né? E a gente está estudando muito isso. E a importância, para mim, de estudar isso é o seguinte: é que a gente, durante séculos, teve respostas prontas, né? Porque a religião nos trazia respostas prontas e muito assim baseadas na Bíblia e tal. Mas a gente está tendo agora uma oportunidade de explorar a experiência. Quer dizer, a gente não quer saber o que é que está escrito na Bíblia, o que é que as tradições dizem, eu quero saber como foi a experiência. E se fosse uma experiência única, a gente não poderia ter muito o que aprender com ela, porque podia ser uma simples imaginação, um delírio, alguma coisa assim, né? Mas quando a gente compara essas experiências com centenas de outras, a gente vê que existe ali uma lógica, existe ali uma relação entre umas e outras, e que isso não pode ser fruto de imaginação nem de alucinação. Então, o que é que a gente pode aprender com essas experiências? Até esquecendo o que a gente aprendeu na igreja. Agora, depois a gente pode fazer uma relação, né? Conectar. Não, isso aí eu vi, né? Por exemplo, Jesus falou, Buda falou, Lao Tse falou. Então a gente pode fazer conexões, mas o mais importante para mim é procurar aprender o que é que a gente pode, como o Dani falou, para tirar proveito para essa vida, para ser mais feliz aqui e também ter uma perspectiva de boa receptividade lá do outro lado, quando a gente chegar, né? Então, meu foco é esse, assim,
não é, por exemplo, o foco de Carlos lá no Afinal que Somos Nós, é muito da descrição do evento, o que aconteceu, nos mínimos detalhes, né? É como se fosse quase uma reconstituição de um filme. Se fosse fazer um filme, teria que fazer daquele jeito. No meu caso, no meu canal, eu exploro assim, o que é que a gente pode aprender para colocar em prática e acertar mais, né, no nosso propósito de vida. E provavelmente isso vai refletir lá no outro lado, quando a gente passar para o outro lado, a gente certamente vai ficar mais satisfeito, né? Então, só assim como uma introdução do meu foco é esse. Mas não quero ficar falando sozinho, depois eu volto a fazer perguntas aí. É essa busca de respostas. Por que tem gente que sofre? Qual que é o sentido da vida? Porque foi eu passei por uma transformação espiritual, pessoal, muito grande. Eu não tive, que nem o Paulo falou uma vez numa conversa nossa, você não teve uma IQM, mas é como se você tivesse tido uma IQM. Porque realmente, te falei, não, Léo, eu mudei tanto a minha forma de ver a vida, de pensar, quando eu comecei a entrar numa busca de começar a querer entender por que eu tive os pais que eu tive, a família que eu tive, o porquê aconteceram coisas tão horríveis, porquê disso tudo. Então, aquele sofrimento, quando eu cheguei com 39 anos, eu cheguei extremamente devastada, destruída, sem saber quem eu era, sem saber o porquê. E teve um dia que teve uma inspiração, uma coisa de eu falar, eu começar, eu ter que falar, que eu também acredito, eu tenho certeza, já contei isso no canal do Paulo, foi uma voz desse lado, foi do lado esquerdo, uma voz que falou para mim, fala. Tudo que eu estava tentando calar até então, eu tive que falar. Nessa busca de começar a falar no YouTube, de contar a minha experiência, quando eu fui falando, cada vez eu fui falando, eu fui descobrindo mais coisas terrenais, por então. Fui descobrindo o que era o narcisismo, fui descobrindo o que era abuso psicológico, fui descobrindo o que eram pais abusivos, tóxicos e tal. Beleza, descobri, tem uma mãe narcisista, tem né? Tá, beleza. Tá, mas só isso? Então, eu não consegui me conformar somente com isso, eu achava muito pouco essa explicação. Eu achava que faltava um sentido mais além disso. Falei, não é só isso. Tudo bem, eu descobri, legal, eu psicologicamente eu consigo entender como eu tenho que lidar com essa situação. Psicologicamente eu consigo entender que essas pessoas não mudam. Aqui, em plano terrenal, a explicação é essa, são pessoas que não têm empatia, não têm sentimento, não conseguem ter nada disso. Tá, beleza. Mas aí, vai ficar só nisso? Para mim, não encaixava o negócio, não terminava, me preparou para eu poder, foi como uma teoria muito grande, me preparou para eu poder entender que beleza, que com esses seres eu tenho que ver isso, só que daí o vazio interno, como é que você resolve? E a preocupação de quando você vai para o lado de lá. Então, peraí, o que me falaram até hoje, porque eu era extremamente religiosa, o que me falaram até hoje sobre o céu e o inferno e tal, eu comecei a pirar de uma forma que isso me levou a questionar tudo. Por isso que eu entrei nessa de querer entender qual é o sentido da vida. Espera aí, tem que ter um peso aqui. O que eu faço tem que pesar, de certa forma. Tem que ter um porquê disso tudo. Você está entendendo? Eu comecei a pirar nessas questões. Eu comecei a ter uma curiosidade fora do comum sobre essas coisas. Eu falei, mas e aí? Aí eu comecei a conversar com pessoas que passaram exatamente pela mesma coisa que eu. E eu também, de certa forma, eu tive uma mudança que eu perdi a ligação com a família. A ligação afetiva se quebrou nesse processo. É como... Eu vou tentar explicar. Eu entendo quando você fala, Léo, que você não consegue explicar certas coisas, que é difícil. Porque isso, para mim, também é uma coisa muito difícil. Porque, assim,
É uma mudança tão absurda de como ver a vida que parece até uma frieza. Não é uma frieza. Às vezes é em certos aspectos, sim, tem uma certa frieza, ou se não, muita racionalidade, talvez, que se confunde com frieza. Mas eu comecei eu tive um entendimento, depois de um processo longo, não foi uma coisa tão rápida, de que, tá, ok, eu tive que nascer nessa família, ainda não sei porquê, tive que aguentar essas coisas, ainda não sei porquê, são respostas que eu procuro saber. Eu tenho certeza absoluta, hoje em dia, que existe um porquê, por mais que eu não tenha descoberto, no meu caso, o que foi, só que é o seguinte, eu senti uma desconexão brutal. Aquela necessidade de afeto que eu tinha antes, aquela necessidade de ser aceita, aquela necessidade de fazer, de ser uma peça na família, fazer parte, passou a ser uma coisa, o que eu estou fazendo aqui e o que eu tenho que fazer aqui? É uma transformação muito grande de falar assim, teve tudo isso, tudo bem. Quem teve do meu lado naquela época teve, quem não teve, beleza. Só que agora eu decido seguir o meu caminho, não tenho apego emocional mais. Por quê? Porque eu acredito que o correto é a gente ser altamente consciente do que a gente faz, sabe? Porque eu acho que nós somos indivíduos que únicos. Então, assim, o que fizeram, só que o que eu vou fazer disso? Eu vou ficar presa? Eu vou ficar mendigando amor? Eu vou ficar mendigando que me amem, me queirem? O que é isso? Não, eu tenho que fazer que a minha vida valha a pena de alguma maneira. Você está entendendo? Não sei se é piração. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Não, é isso mesmo, porque assim, muitas pessoas buscam ser felizes através de outras pessoas, né? E nós somos seres únicos, né? Então, assim, a gente tem que aprender a ser feliz sozinho. É claro, eu creio nisso, né? Então, assim, eu aprendi isso, né? E muita gente acha assim, nossa, depois que você teve QM, sua vida deve estar maravilhosa. Eu falo, não, minha vida tá normal, tem todos os problemas que eu poderia ter, tudo, foi uma experiência que eu tive, mas estou aprendendo ainda, né? Foi uma latada que eu tive, né? E tô aprendendo ainda, tô aprendendo muito a me amar cada dia mais, né? Sem narcisismo, sem nada, né? Exato. E assim, porque quando a gente se sente bem conosco, com a nossa, com a nossa presença, com tudo, né? A solidão, ela se torna algo secundário, né? Se torna algo secundário, né? Que não é à toa que muitas pessoas casam, né? E acham que vão ser felizes o resto da vida com a mesma pessoa, né? E quando a gente vai ver aquele casal que era maravilhoso junto, não deu certo, se separou. Então aquela pessoa tem que aprender a viver sem aquela outra pessoa, né? Então, assim, acontece isso, pessoas casam e se separam, né? Então, quando a pessoa ela é ciente de si, ela é mesmo gostando de outra pessoa e ela consegue ser, não vou dizer autossuficiente, porque a gente é humano, é passível de erros, né? Mas quando a gente consegue chegar nesse ponto que você falou aí, nessa busca do autoconhecimento, né? O fardo se torna menos pesado. O fardo Nossa, se torna menos você pesado. tira um fardo, realmente você Isso, tira um tira um fardo. fardo. É, A dependência emocional, você depender da aprovação e da aceitação das pessoas, é algo que te mantém escravo. Você não vive. Você não é horrível. vive. Você não Você vive. não É horrível. vive. Você não É um vive. sofrimento que você acrescenta na tua vida. Você tira isso, você tem a tua cabeça, aparecem outras coisas que você tem que fazer. Mas o porquê que eu te falo isso? Por que eu entro nesse tema? Eu entro nesse tema porque, diante da IQM que você teve lá muitas respostas.
de coisa. Eu quero saber a resposta. A gente até falou algumas coisas sobre família, sobre relacionamento, sobre coisas. Então, assim, eu conversei com o Léo e falei para ele, cara, é aquele negócio que eu falei para você, Paulo, tem gente que eu não quero ver quando eu for pro lado de lá. Não quero ver. Aí o Léo falou, você tá no seu direito. Lembra, Léo? Lembro, Então, lembro. assim, mas o que eu quero saber é que essas coisas ruins que nós fazemos aqui com as pessoas, como que isso pesa para a gente? Qual foi o ensinamento que você teve? Qual é a ligação que tem sua com os demais? Qual é o peso que tem quando você chega do lado de lá? É Pois por isso é, que eu te falo. assim, quando eu estive do lado de lá, eu já comentei com vocês, é como se eu tivesse passado um ano do outro lado, né? Fui para um lugar onde todos me conheciam e eu conhecia todos, mesmo sem saber como, onde, quando. Eu, no fundo, eu sabia que eu conhecia aquelas pessoas, né? E, e era um lugar onde todos tinham afinidades, né? Afinidades, uma mais longa, ou mais próxima, mas todos não tinham desafetos lá nesse local. Eu não tinha desafetos nesse local, né? E até então, assim, até o final, eu achei que eu já havia feito a passagem, tudo. Depois, no final, eu vi que não havia feito a passagem, só estava em coma, né? E depois que eu vim para cá, tudo, né? Eu tenho a noção de que aquele local é assim, que eu talvez vá para esse local se eu continuar, né, a fazer ou praticar o bem, entendeu? É o local que eu poderia ir realmente se eu tivesse feito a passagem, você entendeu? Né? Mas eu, como estou aqui ainda encarnado, tenho a chance de talvez quando for para o lado de lá, dependendo da minha situação e do meu caminhar, todo mundo tem um livre-arbítrio, né? E pode me dar uma loucura e eu me desviar. Talvez quando eu for, eu não vá para esse local. Talvez eu vá para outro local antes, um pouco mais complicado do que para ir para esse lugar, porque esse local que eu fui, para mim, é perfeito. É a Nossa. perfeição. É a perfeição, né? Então, hoje eu sei que como como eu não morri e eu não cheguei perto, assim, cheguei perto da morte, mas assim, já estava tudo traçado que eu não iria morrer. Então, assim, foi uma experiência. E eu acho que muitos seres humanos, Deus permite, ou algo superior permite, que você vá até esse local de perfeição para você ter uma certa mudança, né? Mas é claro que tem outras experiências aí que você pode ver que tem gente que não vai para esses locais perfeitos, vai para locais mais complicados, Sim, entendeu? sim. Entendeu? Ô, É isso Leandro, daí. com base nisso aí, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você disse que quando você se viu fora do corpo, você viu que estava sendo operado. Estavam mexendo no seu corpo, abrindo, e aquilo lhe deu um pânico, lhe deu um. Você ficou muito preocupado com o corpo. Isso daí é um pouco diferente de muitas outras experiências que as pessoas dizem que ficaram indiferentes ao corpo. Eu estou achando interessante esse seu estágio anterior, né, de identificação com o corpo, mesmo estando fora dele. Isso aí reflete, talvez, uma, uma, uma visão muito materialista, talvez muito restrita à vida biológica. Será que é isso que acontecia? Como era que você via a vida antes? Eu E era bem materialista. será que essa forma de ver a vida foi que levou você a se identificar tanto com aquele corpo? Isso, eu era bem materialista, né? Eu era bem materialista, era em todos os sentidos, né? Eu nunca fui uma pessoa religiosa, apesar de ter sido criado católico desde de criança, né? Então, assim, eu realmente era muito materialista, né? Então, me ver naquela situação, mesmo sem sentir dor, né? Gera sofrimento. Então, assim, quanto mais a pessoa é ligada ao corpo, mais a pessoa é materialista,
vai gerar sofrimento. Então, eu sofri me vendo naquela maneira lá. Eu não estava zen, não estava nada, nada, nada. Eu estava sofrendo mesmo, eu gritava e para parar, se Você não se fosse. identificava mesmo com o corpo, né? Se o corpo Não, com o morresse, era corpo você que mesmo, morria. é. E isso, para mim, para mim, estavam me cortando mesmo, e mesmo não sentindo dor, para mim, estavam me cortando, e eu vi aquele negócio lá, eu fiquei abismado, assustado demais. Mas você mandava É parar uma, o quê? Você mandava parar o quê? mandava parar de me cortar, porque estavam cortando, né? Mas Fazendo você lembrava que você tinha, com o carro tinha te esmagado nesse Na momento? verdade, naquele momento, eu fiquei tão em choque que eu não liguei uma coisa a outra. Porque Olha, quando você tá em choque, você não liga para o passado, para o futuro, você quer saber de se defender, né? Então, é verdade. naquele momento, eu só queria gritar e autodefesa, 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 Você não para. percebeu, você não percebeu que eles estavam lhe salvando, né? Lhe ajudando. Pensou Não que eles percebi que estavam. estava me salvando e nem me É, notei que eu estava assim. Depois que eu fui notar que eu estava fora do corpo, porque assim, é tão louco que você se sim, vê ali e tá sim. cortando você. Então você não vai pensar que agora, ó, estou fora do corpo, ó, estão me cortando. Não. E eu estava ali, para mim, eles estavam cortando meu corpo mesmo, e pronto. E, é aquela, como você falou, tá? É como se eu tivesse mesmo no corpo, só que eu estava fora e sem sentir dor, mas o terror era horrível. O terror era horrível. O terror era horrível. Agora, Era só muito para ruim. complementar essa pergunta, né? Logo em seguida, quando a luz surgiu e que ela lhe alcançou, você mudou o foco. Você sentiu a identificação com a luz e não mais com o corpo. Isso. Isso Ela aí me não já anestesiou. foi. Isso aí já, essa experiência, viver isso como experiência, já não foi um salto quântico assim fantástico e transformador, né? De repente você perdeu o foco do corpo e se conectar com algo transcendental. Rapaz, eu acho assim, eu acho que Ele aquilo nem dali tinha pensado nisso. foi coisa de momento, né? Quem dera eu tivesse feito esse salto quântico aí que os outros falam, mas não, né? Foi um momento, eu acho assim que todas as pessoas que passam por EQM de qualquer forma têm um contato com essa luz, né? Assim, que conseguem se lembrar, né? Tem um contato com essa luz e conseguem se lembrar. E eu acho que é algo que faz parte da passagem, Mas o né? que é essa luz, cara? Que é da onde, que é essa luz? Essa luz é um espírito, essa luz é um mentor, essa luz é Deus. Que é essa luz? Essa Não luz sabe. é como assim, é como se eu tiver, é como, deixa eu te explicar como, é como se você tivesse, deixa eu te falar, se você tivesse com muito, vou fazer uma explicação aqui meio tosca, é como se você tivesse com muito calor assim, aquele calor mesmo, sabe? E tivesse um riacho bem cristalino e você mergulhasse. Você sente aquela frescura, aquele assim, você passa de um ambiente infernal para um ambiente calmo e consegue você entendeu? Assim, tentando explicar para você aqui na Terra como que seria isso, como que seria essa luz, você entendeu? É um ambiente que está ali que a gente passa e Sim. vai. Você está em outro ambiente, você está em outro local, como você mergulha, você está em outro local, você Mas entendeu? me diz uma coisa, a luz continuou Coitado. sendo algo fora de você, ou você e a luz, de repente, você se sentiu como uma unidade com ela? Ela fazia parte de você e você dela, ou não? Na verdade, quando ela me tomou, né? Aí a gente apaga e a gente acha que faz parte do todo. Aí que começa aquela sensação de você fazer a parte do todo, né? Então, assim, é como se o seu átomo tivesse faltando algo, e aquela luz ela complementa o seu átomo, se completa daquele ali. Seu corpo parece que se completa e fica um negócio meio estranho, né? Não sei se tem como explicar isso, né? Então, é algo que não tem uma explicação humana plausível, não tem palavras para poder descrever aquilo ali, não tem.
Não tem como Então, não. se aquela luz for algo divino, de repente você se funde com esse divino e se torna também algo divino. O que é que você acha disso? Isso, é muita coisa que eu falei para você, assim, que eu falei naquele vídeo, assim, que a gente vai para esse local, a gente faz parte de um todo, né? Então a gente é como se Ótimo. estivesse fazendo parte de uma colmeia, né? Que as abelhas se comunicam umas com as outras e uma sabe o que a outra está fazendo. Então, assim, quando a gente vai para esse local, é como se você sentisse tudo, né? Como se eu olhasse a montanha a 3 quilômetros de distância e conseguisse chegar lá e soubesse o que está acontecendo naquela montanha, e ao mesmo tempo o que está acontecendo no Japão ou na Alemanha, né? O que tá, eu quiser me conectar com as crianças da África que estão sofrendo, eu consigo sentir aquilo dali. Então você faz parte do todo, você está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Não que você seja um ser onisciente, onipotente, não. Você faz parte, você é uma molécula daquela parte lá. Então, assim, é uma coisa, eu não sei explicar muito bem, mas é mais ou menos Não, mas isso. É uma coisa muito doida. É muito doida. eu te falei que ia ser barra, porque o Paulo é curioso, eu sou curiosa. E eu falei, você se prepara que você vai ser metralhado com pergunta, coitado. Mas não é. É porque você sabe o que é? É muita curiosidade, não é, Paulo? A gente É, fica doido, Não, se a é, gente não e, muita tiver curiosidade. curiosidade, a gente não aprende. A É, gente e, é tem como, e que. é como Paulo falou, muita gente me perguntou assim: você viu Jesus? Você viu Deus? Você viu anjos? Assim, não é que eu vi Deus, né? Aquilo que o local onde está, você sente você sente uma glória, algo tão grande que ver é o de menos, sentir é o mais. Sentir é o mais. Então, assim, você não precisa ver nada ali, porque você sente tudo ao mesmo tempo, né? Você sente aquela coisa assim, deslumbrante, você se deslumbrada, assim, eu até arrepio quando eu falo, né? Então, você Talvez não isso precisa. seja Deus, não Não, é? é isso que eu falo. É algo. Isso é assim, é um Isso é pinguinho Deus. do que pode ser essa coisa glorificante, essa coisa enorme. Porque quando eu estava nesse local também, que eu estava nesse local, algumas pessoas iam mais ainda acima, né? E eu não conseguia ir acompanhar essas pessoas, né? Então, se eu já sentia aquilo naquele local e eu tinha ciência, né, por ver as outras pessoas irem e às vezes algumas não voltavam, eu pensava assim, não, então se aqui é assim, então tem lugar melhor do que isso aqui. Então, assim, eu falo para você, então, se eu sentir aquilo dali, que é uma coisa que não tem como explicar, há algo maior, infinitamente maior, que não tem como você descrever assim, nada, Eu, nada, nada, nada. eu gostaria de ver dois pontos relacionados com isso. Um que vai ser uma provocação para Dani, Lá e o vem. outro Adoro. é o seguinte: olha, se você foi lá, saiu do corpo e teve a oportunidade de se sentir conectado a tudo que existe, as montanhas, as pessoas, as crianças que sofrem, você teve a oportunidade de sentir essa conexão. Eu vejo que quando nós estamos encarnados, o que acontece é que o nosso corpo, esse corpo físico, ele funciona como um filtro que isola você do outro. E a percepção que você tem é que você é um e o outro é outro. Você acha que você não tem nada a ver com o outro. É por isso que no mundo existe tanta ganância, tanto egoísmo, porque a pessoa quer para ela. Porque ela é uma coisa, o outro é outro, né? Tem até aqueles que dizem os outros que se lasquem, né? Eu quero me dar bem. Isso daí é uma sensação que nos engana, é o nosso corpo físico que provoca esse Isso. isolamento. Mas quando você sai dele, você percebe que tudo é um. Então, teoricamente, a gente pode concluir que nós somos um. Eu e você somos um, eu e Dani somos Isso. um. É. Você concorda, né, com esse raciocínio? Não, concordo, e eu tenho certeza disso. Nós somos um. Uhum.
Nós somos Então, um. a provocação que eu trago para a Dani é a seguinte: Dani, se todos nós somos um, como você vê a questão de você ser filha de uma pessoa narcisista e você querer saber o que é que vai acontecer com ele lá do outro lado, se ele vai ser julgado, se vai pagar por aquilo? Se você e ele são um só, como é que fica? Agora você está lascado. Você está lascado. Porque a gente estava conversando. Vê se tá magro, Paulo. Ele falou: não, eu tenho uma boia, que ele não gosta da barriguinha dele. Eu não tenho por que Eu só gostar. mostro daqui para cima, daqui para baixo. Não, é como se fosse uma parte de você que você não gosta, pô. Você não conforme. Entende? Já é uma evolução, é uma parte de você que você não gosta, certo? Mas é uma parte, né? Ué, mas é uma parte que te incomoda, talvez. Mas agora, eu fora de conheço coisa, eu uma não sei. conheço uma pessoa que tem um pai, teve um pai narcisista, que a essa altura já está do outro lado, e quando eu a conheci, ela dizia: eu quero é que ele esteja queimando no mármore do inferno. Era o pai dela, né? Aí, com o tempo, ela foi vendo que não era bem assim. Chegou um momento da vida dela que ela ia desencarnar. Não, ela não ia desencarnando, mas ela corria um risco, né? Um risco sério, numa cirurgia cardíaca e tal. E naquele momento ela pediu ajuda de todos. E veio de repente o pai dela. Ela percebeu o pai dela e disse: não, você não. Eu quero a ajuda do outro, de outros. Mas aí ela pensou melhor e disse: não, peraí, vem você também. A gente tem que se reconciliar aqui, porque eu estou numa hora, né? Em outras palavras, eu estou numa situação que não posso me dispor com ninguém. Então você também, o pai narcisista que tanto mal fez a ela, de repente ela se reconciliou com ele naquele momento, porque ele veio para ajudá-la, né? E aí mudou o foco. A partir dali, ela não quer mais ver ele no mármore do inferno queimando. Porque, afinal de contas, é uma parte de você, né? Você não quer, por menos que você goste dela, né? Então, isso foi assim, uma provocação para você, né? Essa questão. Não, é por isso que essa transformação minha foi muito séria, porque eu entendo, eu tive um entendimento, mas isso é uma coisa pessoal minha. Depois de ter tirado por terra todas as crenças religiosas e tudo, vendo os negócios da IQM, eu sinto que a responsabilidade cada um tem a responsabilidade sobre o que faz. Não adianta, eu tenho a responsabilidade sobre o que eu faço. Eu não posso responder por uma coisa que outra pessoa faz. Eu não posso responder se uma pessoa quer levar a vida e quer ser da forma que é. Então, eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos, pelo que eu quero para mim. Entende? Então, eu acho que tendo esse entendimento que foi extremamente profundo, eu consegui ter um desapego emocional muito grande. Eu comecei a me focar somente no que eu tenho que fazer nesse pouco tempo de vida que eu tenho na Terra. Simplesmente. 20 anos, talvez? Não sei. Entende? Mas o que eu faço? O que eu vou levar para lá? Eu tenho um filho também. Eu tenho uma responsabilidade muito grande em cima de mim. Qual é a educação que eu vou passar para ele? O que eu posso fazer pelos demais? Não adianta nada eu ficar sempre atrás de família, de mãe, de tia, disso, daquilo, e virar as costas para minha vizinha se está precisando de ajuda. De que vale? Ou seja, eu acho que a gente tem uma conexão e, ao mesmo tempo, não é só isso. Eu acho que eu acho que é muito mais a responsabilidade do que eu faço com a minha vida. Qual é o peso que vai ter os meus atos individualmente? Por mais que nós sejamos unidos, mas quando você chega do lado de lá, você responde pelo que você fez, você não responde pelo que o outro fez, por mais que tenha uma união. Uhum.